dia recheado de liberdade e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso poderoso e grandioso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cognitiva comportamental cristã e eu posso te auxiliar a encontrar a sua identidade e alcançar o seu destino. Hoje nós falaremos sobre as fortalezas que nós temos que vencer segundo a Bíblia. Como vencer as fortalezas nas regiões espirituais? Bom, nós precisamos primeiro compreender melhor o que é uma fortaleza e por que ela nos prende. A ideia que nos vem à mente com a palavra fortaleza é de algo muito grande, poderoso, algo como uma barreira difícil de se transpor ou destruir, não é mesmo? E eu gostaria de fazer uma colocação ou mostrar para vocês o porquê essa ação do nosso inimigo se transforma em algo tão forte e difícil de ser combatido, né? Ou de ser destruído. Por que essa situação, essa fortaleza, ela existe na nossa vida? Como é que ela existe? Porque o nosso inimigo tem tanto poder dentro dessa fortaleza, que a Bíblia coloca como fortaleza, porque é algo difícil de ser vencido. É simples. Nós não conseguimos identificar ela como algo contrário à vontade de Deus. Nós vivemos a situação sem perceber que ela é ruim. E por muitas vezes, essa fortaleza, ela faz parte da cultura local, da religiosidade local. Parece normal. E o que é normal não precisa ser combatido. Por exemplo, todos bebem. Não tem problema com dívida. Todos têm dívidas. Todos são divorciados na família. Todos se benzem. Todos participam das festas pagãs. Qual é o problema? Eu nasci e cresci nesse contexto cultural. Aprendi assim porque eu faço isso, e daí? Qual é o problema? Nós não vemos a situação como um problema. São situações na nossa vida que nós colocamos como normal. Por isso, ela se torna uma fortaleza. E o nosso texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Que diz, porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, todo pensamento, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos devem ser segundo a vontade de Deus. E quando é algo contrário à verdade e à vontade de Deus, mas eu não tenho esse entendimento e acredito que não preciso combater ou mudar nada, então a situação se torna poderosa e intransponível, porque não é necessário mudar. Simplesmente a situação se torna normal aos nossos olhos, a nossa maneira de ver as coisas e também na forma de como agimos em determinadas situações. Essa normalidade, ela se torna uma fortaleza em nossa vida. Ninguém pode combater. Nós nem gostamos de tocar no assunto. Além disso, todos nós temos uma influência cultural, uma influência familiar e também temos a nossa identidade. Gente, preste atenção. A sua identidade é única, assim como a sua digital é única. Essa formação cultural, religiosa e familiar, eu creio ser a base mais eficiente para o nosso inimigo colocar a sementinha de sua mentira e dar início, né, a uma fortaleza em nossas vidas. Mais à frente nós vamos detalhar mais sobre isso. Aqui, de uma forma simplificada, nós temos uma ideia do porquê se estabelecem fortalezas em nossa vida. A Bíblia descreve essa condição como fortaleza porque para essa pessoa ou para essa família é algo tranquilo, é algo tradição, é como se fosse uma tradição. Talvez você viva numa situação como essa e isso está te incomodando. Talvez você olhe para a sua história e fale, meu Deus, todo mundo na minha família ficou assim. Todo mundo se divorciou, todo mundo bebe, mas eu não quero isso para minha vida, eu preciso fazer algo diferente. O que fazer? Olha,
Se isso está acontecendo com você, é o Espírito Santo de Deus mostrando que com você pode ser diferente. Até você foi assim, mas Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a vida de quem se incomoda com as coisas contrárias à vontade de Deus. E a mudança pode começar, a mudança da sua família pode começar com você. E esta mudança começa com o entendimento das regiões espirituais nas quais a sua vida foi formada. A verdadeira libertação de uma pessoa começa com a revelação daquilo que está por trás dos seus conflitos e lutas. E para que isso aconteça, é necessário um diagnóstico espiritual e emocional que vá além dos sintomas aparentes. Tem que ser algo mais profundo, é além do que nós estamos vendo aparentemente. Esse diagnóstico começa com um olhar atento sobre a história na vida da pessoa, suas experiências, suas feridas, padrões repetidos e influências espirituais. Gente, é nesse mapeamento que o Senhor nos permite discernir não só o que está doendo, mas também as raízes que sustentam a dor. Assim como o médico identifica as causas antes de prescrever a cura, Deus também deseja nos conduzir a um entendimento claro do que precisa ser tratado na nossa vida, na nossa história. O diagnóstico, quando feito com sabedoria e discernimento, revela tanto o problema quanto o caminho para a restauração através do Espírito Santo de Deus. Enfim, as fortalezas espirituais são estruturas mentais, emocionais e espirituais que se formam contra as verdades de Deus. E quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que o médico pergunta, não é? Ele diz assim: tua mãe teve câncer, tem um câncer na família, quais são as doenças? Tem diabetes? Tua mãe, teu pai, tua família? E no reino espiritual não é diferente. Nós precisamos saber o mapa espiritual da nossa família. E eu quero relatar aqui, como exemplo, 8 maneiras. Eu escolhi 8, tem muitas, tá? Mas eu vou falar de 8 maneiras dessas fortalezas se firmarem em nossas vidas, acharem terreno fértil para criar, para crescer em nossa vida. A primeira maneira é através das mentiras. O pai da mentira vai te dizer: para você não tem jeito, não. Olha para sua família, você não vai conseguir nada, é perda de tempo. Sempre foi assim, então pense no melhor para você e não vá se expor para ninguém, não. Você vai passar vergonha. Opressão ou maldições geracionais não existe, esquece isso. E assim mesmo você fica quieto e não se expõe. É assim mesmo. Deus tem um plano para a sua história. Deus tem um plano para a sua vida. A segunda maneira que eu escolhi é para falar sobre como essas fortalezas entram na nossa vida através dos traumas. Você já sabe que com você as coisas são diferentes, não é? Deus não se importa com você. Olha o que você passou. Olha tudo que você viveu. Essa é outra forma. E o inimigo pergunta: onde estava Deus? Te aquieta no seu canto, que a sua vida é assim mesmo, é isso mesmo. Olha o que você viveu. Você é diferente. Você não é que nem as outras pessoas. Você é inferior. Não acredite nisso. Não permita que o inimigo brinque com a sua identidade. A terceira maneira é com pecados contínuos. Na sua mente, na sua maneira de ver as coisas, você sabe que não adianta procurar Deus. Você vai morrer no pecado. Você não consegue se livrar do pecado. Você está a vida inteira fazendo ele. E o inimigo diz com você assim mesmo: para você é diferente. Esquece. As outras pessoas se livram, mas você não vai se livrar. Esquece. Para você a história é outra. Olha o quanto você já fez errado. Para você não tem jeito não. Curte a sua vida. O seu fim você já sabe. Você já sabe para onde você vai.
Então aproveita a vida enquanto você está aqui nessa terra, porque depois você sabe como vai ser. Presta atenção, há sempre há condição. Não há trevas tão profundas que a luz de Deus, ou não há trevas tão profundas que possa resistir à luz que vem do Senhor. Há condição, há chance para você mudar a sua história, independente do pecado. Não há profundidade que o sangue de Cristo não possa alcançar. A quarta maneira é através dos medos. Você vive, eu não consigo, eu não sou importante, as pessoas vão me humilhar, não vai dar certo, eu vou passar vergonha, o inimigo vai me matar. Presta atenção, se firma em Cristo, jogue o medo no lixo. Nós somos mais que vencedores, não por nossa capacidade, nós não temos mesmo, mas tem um Senhor que conquistou a nossa vitória lá na cruz, no Calvário. Pelo sangue dele você pode também conquistar, creia. A quinta maneira é o disfarçado orgulho. Você diz, eu me viro sozinho. Eu aprendi desde cedo a não contar com as pessoas. Eu não preciso passar por isso. E dessa forma, com esses pensamentos, você acaba se isolando. Você acaba no isolamento. Isso é uma fortaleza. Quando alguém tenta chegar, você fala, não tem jeito, para mim é assim mesmo. Tem jeito sim. Tem jeito para quem quiser. Tem jeito para todos aqueles que querem se achegar perto de um Deus que é poderoso, de um Deus que tem força, de um Deus que tem poder, de um Deus que muda a história, de um Deus que faz milagres. Eu sou um milagre do Senhor. A sexta maneira que nós temos é a incredulidade. Você passa pensando, a vida é assim mesmo. Quem pode mais chora menos. Estou pensando em mim, cada um por si só. Se eu puder ficar bem, cada um com seus problemas. E, sem perceber, nós não nos importamos em amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, né? E nem percebemos que estamos fora da palavra de Deus. Isso é uma grande fortaleza para o inimigo atuar na sua história e destruir o seu futuro. A sétima maneira são as influências espirituais malignas e demoníacas, tá? Com as quais nós nos envolvemos acreditando ser do bem, mas que me impedem de avançar espiritualmente. Você nunca fez mal para ninguém. Todo o trabalho que eu paguei para fazer foi pro meu bem, foi pro meu casamento, foi para eu ganhar mais dinheiro, enfim, eu não fiz mal a ninguém. Então, misericórdia, tá tudo certo. Você trocou o seu Deus Senhor, o seu Deus Criador, por uma outra força. Você foi buscar numa outra fonte as suas bênçãos e você acha que está tudo certo. Você acha que não tem nada errado. Olha o tamanho dessa fortaleza que precisa ser vencida. Ela precisa ser derrubada. Você precisa falar com Deus, eu preciso acertar. Senhor, eu preciso estar perto de Ti. E quando tomamos esse posicionamento de ir lá, de fazer um trabalho, sei lá, de pagar para ter algum benefício, é só pagar e pronto. Eu não tenho compromisso com nada. Grande engano, você que pensa. Você colocou o dedinho lá, ele vai pegar a tua mão inteira, vai pegar teu braço, ele vai chegar onde você não quer que ele chegue, no teu coração. Então se livre disso, se aproxime de Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o único que pode trazer a sua resposta, a sua verdade. E a oitava maneira é a confusão com a nossa identidade, com o nosso destino. Quem sou eu? Quem é você? Por que você veio ao mundo? Quem é o seu papai verdadeiro, não o pai terreno? Porque às vezes nosso pai nem queria que nós nascêssemos, não é verdade? Às vezes nós não conhecemos nem o pai. Ele foi embora, deixou minha mãe sozinha, enfim, com meus irmãos. Quem é você? Qual é o seu destino? Para onde você vai? Aqui o nosso inimigo se diverte com as nossas emoções e nos acusa de situações vividas lá atrás. Algumas vezes na nossa infância. Somos culpados. E ele nos diz que Deus não se importa.
Se ele se importasse mesmo, você não teria passado pelo que você passou. Pensa sobre isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem um Deus sobre a nossa história, tem um Deus sobre a nossa vida. Ele pede para você esquecer Deus. Ele diz: você é sujo, você é suja. Olha para o seu passado. Esse inimigo, essa fortaleza precisa ser destruída, não é? O texto que nós lemos de 2 Coríntios, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas em Deus nós podemos vencer essas fortalezas, nós podemos destruir cada uma delas. Como destruir essas fortalezas? Busque ajuda espiritual em Deus, porque a própria palavra diz que as armas com as quais nós precisamos lutar não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, com o Espírito Santo de Deus. É nisso que nesse posicionamento que nós precisamos nos firmar, nos submetermos ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é apta para discernirmos todos os argumentos e toda a pretensão que o inimigo das nossas almas levanta contra o nosso conhecimento, sobre o nosso entendimento sobre Deus. E assim, quando nós começarmos a entender quem é o nosso Deus, porque Ele nos criou, qual o plano que Ele tem para a nossa vida, sempre lembrando que Ele não tem plano B e eu estou no plano A de Deus. Aí então, quando nós nos submetemos todos os nossos pensamentos à palavra, então os nossos pensamentos serão obedientes a Cristo. Isso muda. Submeter e transformar os pensamentos à palavra de Deus, muitas fortalezas se desfazem quando a verdade é conhecida e recebida. Você vai saber da verdade, traz ela para a sua história, traz ela para a sua vida. Não deixe para lá. O texto que nos dá essa direção está lá em Romanos, eu quero ler aqui. Romanos 12, o verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a esse processo que devemos nos submeter. Renovar nossa mente, renovar os nossos pensamentos, nos voltarmos às verdades do Senhor. Ele nos criou e Ele tem um plano para a nossa vida. O segundo ponto, a segunda direção é o arrependimento. E a confissão dos pecados vai trazer cura. A palavra de Deus diz isso. Eu ainda quero lembrar aqui que nós não estamos falando de salvação, amém? Mas estamos falando de uma vida abundante, vivida na verdade de Deus, que nos ensina, ou que nos é ensinada pela sua palavra. Lá em João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é Pai. Os pecados ocultos são a base para as fortalezas se transformarem em nossas vidas. O arrependimento derruba essas bases e fecha todas as brechas. A autoridade espiritual em Cristo é um ponto fatal, é um ponto necessário para que possamos romper as fortalezas estabelecidas em nossas vidas. E nós precisamos nos revestir dessa autoridade espiritual em Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Em Lucas, eu quero ler aqui Lucas 10, 19, que diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia. Devemos exercer a autoridade que Jesus nos deu para expulsar o inimigo e resistirmos a ele. Jejum e oração é um grande auxílio, é uma grande ferramenta. Jesus, ele diz que essa caça de demônio não pode sair senão por meio de jejum e oração. Existem algumas situações na nossa vida, dependendo da fortaleza, que nós vamos precisar jejuar, orar e jejuar. Algumas resistências espirituais só são quebradas com consagração profunda. Nós precisamos de comunhão,
de discipulado. Nós precisamos aprender. Tiago, deixa eu ler aqui, gente. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica dos justos. Presta atenção. Deus diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Escolhe a pessoa certa, tá? Não vai espalhar a sua vida para todo mundo. Não precisa fazer isso. Mas escolhe alguém que você pode confiar. Porque a cura, quando você confessa, quando você esconde o pecado, você dá uma fortaleza para o diabo, para ele trabalhar contra a sua história, contra a sua vida. Quando você confessa, ele perde o espaço. As fortalezas muitas vezes precisam ser enfrentadas em unidade, né? E com outros irmãos maduros na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, talvez sozinho é uma forma, mas quando você confessa, a cura para a sua vida. O resultado da vitória espiritual qual é? A libertação pessoal e de territórios, tá? Crescimento espiritual, autoridade ampliada. Deus muda. Existem situações que estão sobre a nossa vida que precisam ser vencidas. Testemunhos que inspiram outros a vencerem também. Você pode mostrar a tua cicatrização para aquelas pessoas que ainda estão feridas, ainda sangram, ainda estão machucadas. E Deus vai usar a sua vida. Deus não brinca com seus filhos. Não vos conformeis com esse século. A palavra diz que é para nós sermos transformados. Transformai-vos pela renovação da sua mente. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como vencer fortalezas nas regiões espirituais? Todos nós vamos enfrentar as batalhas espirituais, internas e externas. As estruturas espirituais chamadas fortalezas impedem o avanço espiritual e ministerial. Talvez você esteja na igreja já faz muito tempo, 10 anos, sei lá, e você não cresce, você não sai do lugar. E você não entende o que está acontecendo. Como eu falei no início do vídeo, as estruturas espirituais, ela também vem na nossa mente, nas nossas emoções, e se levantam contra a vontade de Deus. Pense sobre isso. Viva, né? Mude a sua história. Tire as mentiras que o inimigo colocou. Às vezes vem pensamentos, né? Eu não vou mudar, como eu já falei. Mas Deus pode e vai nos livrar. As armas dessa batalha, a gente já falou no outro vídeo, né? Que está lá em Efésios, mas o arrependimento e a confissão é o ponto de partida para você quebrar essas fortalezas, para que Deus possa entrar. Levante sua mão, deixa Deus falar no seu coração. Você terá autoridade para resistir o inimigo. Não aceite passivamente os ataques. Você pode identificar e reconhecer, não é? Aonde está essa fortaleza? Se você identifica e reconhece alguma fortaleza em sua vida hoje, talvez uma área que você sente que está travada há muito tempo, hoje é dia de declarar. A guerra espiritual, dia de derrubar muralhas na sua vida. Aceite Jesus, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero hoje mudar a minha história, eu quero hoje mudar a minha vida, eu quero hoje transformar e eu preciso do seu auxílio. Vem, Senhor, morar no meu coração. Abra os meus olhos espirituais. Mostra, Senhor, o que eu não estou conseguindo ver. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. E haja na direção de Deus. Busque um auxílio espiritual. E Deus vai te dar uma direção segura. E você ficará livre. Em nome de Jesus Cristo. Até você foi uma história. A partir de você é uma outra bem diferente. É aquela que Deus planejou. E você vai entender e vai buscar a capacitação em Deus para viver essa situação. Que Deus abençoe sua vida, sua história. E nos vemos no próximo vídeo.